das sombras do Palácio Nacional. Inscreva-se até as trincheiras lamacentas da política, isto é, a pocilga, o chiqueiro da política, com Chamarrano. E aí, meus queridos habitantes deste esgoto pestilento, mas sempre divertido, sejam bem-vindos a mais uma edição de A Pocilga, o chiqueiro da política. O único canto onde não tomamos banho, mas tiramos a sujeira mental que os iluminados das redes sociais querem nos impor. Fiquem à vontade, preparem seu desinfetante cerebral e segurem a respiração. Porque hoje o cheiro de progre pop está mais forte do que nunca. Sou seu comunicador de desconfiança, Chamarrano. E aqui eu trago a dose de realidade ácida que tanto incomoda aqueles que vivem no mundo de caramelo. Já secaram as lágrimas de emoção, meus valentes guerreiros do teclado já terminaram de agradecer ao universo. Porque um cara que soa como se estivesse fazendo gargarejo com cola, reivindicou a cultura latina no Super Bowl. Que ternura vocês me dão! De verdade, a capacidade de vocês, o espanto diante da mediocridade, é a única coisa que mantém viva a minha fé de que o fim do mundo está próximo. Entrem, sentem-se na lama, porque hoje o chiqueiro está mais agitado do que de costume. Vocês já sabem que aqui ninguém escapa, nem quem distribui as hóstias, e hoje vamos dissecar o espetáculo da decadência. Ajustem seus fones de ouvido e preparem o estômago, porque a dose de realidade vem sem vaselina. A mensagem foi clara. Sim, isso não está em discussão. Somos somos família, somos trabalhadores e que a América é um continente, não um país. Tudo o que Benito contou no show, você e eu já vivemos. A casinha, o casamento, as crianças aprontando e dormindo, o mercado, o amor, a festa, o sabor. Só precisávamos que um analfabeto viesse nos lembrar disso e que você aplaudisse, mas tem muito mais por trás. Vamos começar. Houve um tempo lá na pré-história, ou seja, antes do déficit de atenção virar o esporte nacional, onde o intervalo do Super Bowl era uma demonstração de talento, música de verdade e artistas que não precisavam de um engenheiro de som suando frio para o autotune não explodir. Hoje, o que nos vendem como espetáculo mundial é um karaokê de luxo para uma geração que não consegue se concentrar mais de 15 segundos sem olhar um vídeo de um gatinho. Vimos o Benito, o coelho mau que de mal só tem a afinação, tentando nos convencer de que é um artista. Ouvir a voz dele é uma experiência religiosa, sim, mas daquelas que fazem você pedir a Deus para te deixar surdo. As cordas vocais dele emitem uns sons que, sendo honesto, são idênticos aos que meu sistema digestivo faz, depois de comer tacos na porta do metrô e encarar a dura realidade do vaso sanitário. Me fascinou, e quando digo que me fascinou, quero dizer que me deu náuseas. Ver aquela horda de influenciadores e comunicadores progressistas à beira do orgasmo intelectual. Porque Benito levantou umas bandeiras, oh, que profundidade, que mensagem tão disruptiva. Olhem, seus ingênuos, dizer que Bad Bunny representa a cultura latina é exatamente o mesmo que dizer que Sushi Ito representa a alta gastronomia japonesa. O que vimos não foi uma representação digna, foi um desfile de clichês baratos, feitos justamente para alimentar a visão que o americano médio tem de nós. Perreu, tangas, palmeiras e uma estética de fodido, mas festeiro, caíram direitinho na armadilha. Venderam para vocês o mesmo estereótipo de sempre, mas com um laço de empoderamento. E eles, me refiro aos comunicadores e influenciadores, como bons peixinhos dourados, engoliram tudo até o anzol. A equipe do Benito é brilhante, isso a gente tem que admitir. Eles sabem perfeitamente que o cliente deles tem o mesmo alcance vocal que uma porta velha, então aplicaram a velha e confiável distração em massa. Olha, o rapaz não acerta uma nota, não tem problema, coloca 40 bailarinas de biquíni, coloca um cenário incrível de 5 milhões de dólares, coloca barracas de comida de rua e faz as luzes seguirem a plateia.
É a fórmula perfeita para adormecer as massas, se houver barulho suficiente e pele suficiente à mostra. Ninguém percebe que o rei está nu e que o que sai do microfone é uma letra que parece ter sido escrita por quem fez o manual do meu shampoo, mas com menos coerência. Mas não vamos nos enganar, o problema não é que Benito cante mal. O verdadeiro nojo vem da estética da vida, vitimização permanente. É muito cômodo, muito lucrativo e muito aplaudido subir num palco gringo para querer criticar Lice e os Estados Unidos, claro, mandando indiretas. Porque fazer isso de frente de forma forte e clara exige mais do que segurar o próprio saco. Bravo, que coragem! Benito, vende ingressos como pão quente, mas sabem o que ele não vende? Criticar as ditaduras que estão sangrando o continente, criticar o narcotráfico que mantém metade do México e da América Central sob seu domínio, criticar a corrupção estrutural que nos mantém afundados na lama. Bad Bunny e seu séquito de artistas engajados operam como populistas culturais. Criam uma narrativa simples. Os Estados Unidos são os vilões, nós somos as vítimas. E com essa história, apagam de uma vez só a responsabilidade dos sistemas fracassados de esquerda e das tiranias que obrigam milhões a fugir? Eu pergunto para vocês, meus amigos, vocês já ouviram o Benito falar sobre o trem de Aragua? Ou de como os cartéis mexicanos usam os migrantes como mercadoria humana, sequestrando, extorquindo e violentando nas rotas migratórias? Não, claro que não. Isso não rima com amante safado. Isso não fica bem. Em um vídeo do TikTok com filtros EPA, esses personagens não querem libertar ninguém, querem continuar lotando estádios, vendem uma cidade épica, custos reais, levantam o punho, lançam o slogan progressista da moda. Pegam o Grammy, que já tem menos controle de qualidade do que um exame de urina nas Olimpíadas, e voltam para suas mansões de milhões de dólares, mansões onde, aliás, não acredito que tenham hospedado nenhum imigrante sem documentos. Esses eles usam para as letras de suas músicas, não para compartilhar a mesa. Vamos defendê-los, mas de longe. Vejam, meus estimados amigos mamíferos do curral. O que vimos recentemente não foi um marco para a raça, foi a autópsia de um cérebro coletivo que já não serve nem para andar de bicicleta. Deram a Benício, esse poeta do ininteligível, a oportunidade de ouro para romantizar a América Latina do terceiro mundo. E, ó surpresa, ele fez isso maravilhosamente bem, nos representou exatamente como o tio Sam. Ele quer nos ver como realmente somos. Países ferrados até o osso, sim, muito alegres, muito brincalhões. Ah, que gostoso o sabor latino. Mas no final do dia, subdesenvolvidos nos retrataram vivendo no campo, sem tecnologia, sem progresso, com chapeuzinhos de palha e danças sensuais. Bravo! Vamos continuar aplaudindo a caricatura. Ao fazer isso, basicamente estamos dando um cheque em branco para Donald Trump olhar para nós de cima e dizer: tá vendo? Eu avisei. São países estagnados na miséria e no folclore barato. Que fiquem assim, é isso que esses espécimes curiosos que a natureza nos deu adoram. Não se enganem, o show do intervalo não é para quem entende de futebol americano, é uma armadilha para idiotas. Rede de pesca para atrair pessoas que não diferenciam touchdown de grito desafinado com autotune. Eles precisavam de um fantoche que fosse popular, que gerasse polêmica e que fizesse as marcas ficarem no ar. O coelho cumpre a missão. Foi um show viral, claro, como um vídeo de um gato caindo de um telhado, mas qualidade artística. Por favor, não insultem a minha inteligência, porque o pouco que me resta eu uso para não derramar meu uísque cada vez que dou um gole. Aqui é onde a porca torce o rabo. Isso não é um debate musical, é um problema psiquiátrico. Quando uma sociedade começa a defender qualquer porcaria só porque é nossa, porque eu me identifico, porque nós sim temos cultura e todas essas besteiras, então ela já não tem critério, tem um nacionalismo cego. E esse nacionalismo, queridos porcos, é primo irmão da manipulação. Quando te convencem de que você deve aplaudir algo por causa da bandeira e não pela qualidade, você já não está escolhendo, estão escolhendo por você, estão te manipulando como um fantoche de feira.
A verdadeira arte te eleva e te exige, te dá um tapa de realidade e te obriga a crescer. A cultura lixo, por outro lado, te adormece, te hipnotiza com um ritmo de máquina de lavar velha e te transforma em um simples consumidor de porcaria processada. Confundir popularidade no streaming com legado é como confundir um ataque de tosse com uma ópera. Aí reside o perigo. Um povo que não questiona o que consome. É o sonho molhado de qualquer ditador ou de um publicitário. E quem diz isso sou eu, Luiz Berman, que sou um deles, publicitário, quero dizer, não ditador. A quem não pensa, se governa fácil. Quem só repete refrões de 3 palavras, nunca vai pensar em escrever sua própria música, muito menos questionar. Por que o preço da tortilha está nas alturas? Vocês achavam que isso era orgânico? Pobres iludidos. Vamos aos dados, porque aqui não viemos inventar. E os pretos? Tenho quase certeza de que muita gente não sabe que Bad Bunny é gerenciado pela Rimas Entertainment, que pertence a Rafael Jimenez Dunn. E quem é esse anjinho? Nada menos que o ex-vice-ministro do governo do falecido Hugo Chávez, um militar venezuelano que do dia para a noite decidiu investir $2 milhões. Confirmado pela Billboard, não pelo vizinho da esquina, para criar esse monstro. E eu me pergunto, por que um militar chavista iria querer ser produtor musical? Pela batalha cultural? Gênios! Bad Bunny ataca os Estados Unidos, fala de colonialismo light, mas alguém já viu ele criticar a ditadura cubana? Vocês já viram ele dizer algo sobre o regime que expulsou 7 milhões de venezuelanos? Jamais é uma crítica às elites, para operar dentro de um sistema projetado para maximizar o consumo e manter as pessoas distraídas. Ele é um rebelde com permissão do sistema, um revolucionário de paz, um piedra que recebe em dólares e se cala sobre o que realmente incomoda. Me dá uma tristeza profunda ver que o pensamento crítico foi para o saco. Se algo está na moda, tem que aplaudir, se milhões assistem, deve ser bom. E se você ousa dizer que é uma porcaria, querem te linchar. O argumento favorito dos centennials com morte cerebral é que você está velho, não entende? Não, não precisa ser um gênio para entender que estão te manipulando e te fazendo de otário. Além disso, você ainda se orgulha disso. Antes, para milhões te ouvirem, você tinha que cantar, tinha que sentir dor, tinha que falar algo na cara. Hoje, basta balbuciar 2 frases, colocar um ritmo repetitivo e ter um exército de idiotas gritando gênio. Isso não é um recorde de talento, é um diagnóstico de embrutecimento em massa. A equação é perfeita. Talento 0%, 100% cérebros conectados, milhões de cérebros pensando, se procuram. Em resumo, meus queridos porcos, o que aconteceu no Super Bowl não foi um marco histórico, foi uma transação comercial bem-sucedida. Foi a coroação da mediocridade, elevada à categoria de arte por uma sociedade que prefere o ritmo fácil à reflexão profunda. Benito não sabe cantar, mas sabe pregar sermão. Para quem não quer pensar, ele é um produto de mercado perfeito. Uma rebeldia segura, empacotada e pronta para ser consumida por gente que acha que segurar o próprio órgão é sinal de autoridade intelectual. Então continuem rebolando enquanto o continente desmorona. Total, o Coelho já disse para vocês que somos família, que estamos unidos, que somos ferrados, mas felizes. Enquanto isso, ele conta o dinheiro dele. Colocaram o Bad Bunny ali porque sabiam que ele não ia morder a mão que o alimenta. É a cortina de fumaça perfeita. A esquerda celebra sua diversidade sem tocar no poder real, e os donos do jogo continuam rindo em suas mansões. É triste, mas hoje o sucesso não fala sobre a grandeza do artista, fala sobre o quão pequena é a nossa sociedade e o momento que estamos vivendo. Somos uma massa fácil de entreter e, portanto, fácil de conduzir. Enfim, porcos, já cansei de jogar pérolas para vocês. Aí está a sua dose de fel para conversarem durante a reunião de família e acabarem brigando uns com os outros. Continuem dançando enquanto o mundo desmorona. Afinal de contas, pensar cansa, não é? E bom, já podem voltar ao seu lamaçal favorito.
Não se esqueçam de lavar os ouvidos com música de verdade, se é que ainda lembram o que é isso. Eu vou me retirar antes que o cheiro de incenso progressista me dê uma crise de asma. Nos vemos na próxima, se a ignorância mundial não acabar nos extinguindo antes. Antes de terminar, acabou o espetáculo. Eu sou o Che Marrano, e isso foi a Pocilga, o chiqueiro da política. Até mais! Isso é a Pocilga, o chiqueiro da política, com Che Marrano.